onde o Vasco foi completamente dominado e derrotado pelo Atlético de Minas Gerais por 2-0. Cara... Sarrada! Vai mexer. Sarrada! Vai sacanagem com minha cara. Perder assim, Sarrada! Mais um vexame, né? Todo castigo para vascaíno é pouco. Vai ficar feio. E se a torcida do Vasco aceitar mediocridade, vexame, do jeito que tá aceitando aí, vocês podem ter certeza, vai voltar para a Série B desse jeito. Complicado. E aqui a gente tem que relembrar, né? A promessa que foi feita ali pelo Paulo Brax, pelo Abel Braga. Os dois deram entrevista coletiva falando a mesma coisa, que o sofrimento tinha acabado. Consegue dominar um adversário como o Atlético, cheio de desfalques e sem um técnico jogando em São Januário. Então não é um resultado mentiroso, não é obra do acaso, não é um imponderável do futebol. É um resultado totalmente compreensível de um time que jogou muito mais futebol do que o Vasco. Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Vou trazer mais reações vascaínas aqui, rapaziada. E antes de tudo, ó, se você é novo, tem mais vídeo como esse, então se inscreva no canal, ative as notificações se você gosta desse tipo de conteúdo, mano. O Vasco aí perdeu pro Atlético, mano, de 2-0, 2 gols do Sassá. O Atlético tava sem treinador, sem seis jogador, então juntou umas pecinhas, jogou com o Vasco. E o Vasco foi lá e perdeu, mano. Então, ó, se inscreva no canal. Vou deixar o link dos canais na descrição, como os créditos. E bora pro vídeo. E, rapaziada, me segue aí no Instagram, mano. Dá uma moralzinha lá, ó. Contra-ataque agora. 3 contra 2. Vai dentro, isso aí. Deixa não. Vamos, Sassá. Faz gol. Faz gol, Sassá. Caralho. Gol do Atlético. Que mole que Vambora. inferno. Eu falei que o Sassá ia guardar. Eu falei que o Sassá ia guardar. Olha que ele deu. Contra-ataque mortal do Atlético. Coisa ao contra-ataque, cara. Vambora, Atlético. Você é o cara, Léo. Não importa o que é amistoso. O Vasco perdendo, a gente sempre tá feliz. Tá achando que o Vasco vai perder, o Vasco ainda vai fazer gol e virar. Vambora, Atlético, vambora. Aí, ó o segundo aí, ó. Tira! Vamos, Sassá. Tira! Tira! Tá bola, Sassá. Tira! Tá bola, Tira! gol! Caralho! Gol! Gol! Sassá, mano! Sassá! Sassá! Vambora! Eu falei que o Sassá ia fazer 2! Tá de sacanagem com a minha cara. Vambora! Sassá sarrada! Vai mexer. Sassá sarrada! Tá de sacanagem com a minha cara. Perder assim, Sassá sarrada! Sassá sarrada! Ah, acabou a brincadeira. Acabou. Tu tá rindo hoje, amanhã tu vai chorar. Amanhã tu vai chorar. Poder apresentar esse nível de futebol às vésperas aí de um jogo contra o Atlético Mineiro, meu amigo, eu tô assustado com o que eu vi hoje em São Januário. Estou assustado. Isso é um vexame, gente. Os 2 últimos jogos do Vasco da Gama em São Januário, vamos passar pano não, dizer que é amistoso não. Pode ser amistoso, pode ser jogo treino. O Vasco da Gama não pode, em hipótese alguma, perder para ABC em São Januário e perder para Atlético, mano. Mano, isso é performance de clube associativo. A gente não está muito longe aí dos últimos 20 anos, não. O pessoal gosta de dizer 20 anos, não está muito longe, não. Então a gente vai falar muito sobre essa situação toda. Tô me sentindo com cara de palhaço. Tô me sentindo mal. Porque, cara, a gente é eliminado da Copa do Brasil. A gente é eliminado do Campeonato Brasileiro. Perdão, da Copa do Carioca e da Copa do Brasil. E você se depara com essa mediocridade. E depois desse vexame de hoje, se o Josh Wand não botar a cara para vir falar, vai ficar feio. E se a torcida do Vasco aceitar
mediocridade, vexame, do jeito que tá aceitando aí, vocês podem ter certeza, vai voltar para a Série B desse jeito. Ou essa SAF dá uma satisfação para a torcida do Vasco, que tá acontecendo, trata de contratar jogador, porque ninguém aqui vai ficar passando pano. Terminou agora há pouco mais um vexame, né? Todo castigo para vascaíno é pouco. E hoje eu queria ver aqueles torcedores que passam a semana inteira aqui me chamar de chato, de pessimista, de reclamão, né? Onde é que essas pessoas vão enfiar a língua hoje? Eu queria só saber onde é que esses torcedores vão enfiar a língua hoje, porque o Vasco mostra mais uma vez para o torcedor vascaíno que é um time limitadíssimo. Olha, eu não estou falando um elenco, não. O elenco, se você for partir para o elenco, a coisa é pior ainda. O Vasco é um time limitadíssimo. E quando a gente fala de derrotas do Vasco, como essa de hoje, por 2-0, 2 gols do ex-jogador Sassá, consegue um resultado que a gente chama de resultado mentiroso, mas não. As derrotas do Vasco, elas são pontualmente derrotas merecidas. O Vasco, ainda vou além, aquele empate do Vasco com o ABC em São Januário, o Vasco merecia ter perdido dentro de campo antes dos pênaltis. Hoje, o Vasco jogando contra um time de 4ª divisão, né, sem 6 titulares, o técnico já foi embora, que é a situação do Atlético, embora tem jornalistas super valorizando esse time. O Atlético mereceu ganhar do Vasco desde o primeiro tempo. Criou 3 possibilidades, bola aérea ali na defesa do Vasco, era um Deus nos acuda. Eles não tiveram competência em 2 jogadas, que a bola sobra só para o jogador dentro da área, eles chutam a bola para o escanteio, para a linha de fundo ou para a lateral, um chute totalmente bizonho, bizarro, porque senão já tinham metido 2-3 no Vasco. No primeiro tempo, o Vasco com um time preguiçoso dentro de campo, tá vendo? Tá na cara. O Vasco não consegue dominar um adversário como o Atlético, cheio de desfalques e sem um técnico jogando em São Januário. Então não é um resultado mentiroso, não é obra do acaso, não é um imponderável do futebol, é um resultado totalmente compreensível de um time que jogou muito mais futebol do que o Vasco. E o pior é com essa cara que a gente vai jogar um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Você entendeu a situação? Olha que a gente foi eliminado precocemente de uma Copa do Brasil. A gente tomou 6 do Flamengo em 2 jogos no Campeonato Carioca e mesmo assim mantiveram o planejamento sem contratações para até a próxima janela, que é lá para o mês de julho a agosto, com o Campeonato Brasileiro na metade. A gente vai com esse time um turno inteiro do Campeonato Brasileiro para encarar Corinthians, Internacional, o Grêmio, o São Paulo, né, o Fluminense, enfim, é com esse time que a gente vai disputar a Série A. E muita gente acreditando que a gente tinha um super time. E cadê as capas maravilhosas? Cadê as grandes contratações? Seus jornalistas e influenciadores que colocam 3, 4, 5, 6 jogadores por dia dentro do Vasco, milhões entrando. Cadê a galera do oba-oba da festa? Vasco e Atlético, um amistoso com portões fechados em São Januário, onde o Vasco foi completamente dominado e derrotado pelo Atlético de Minas Gerais por 2-0. Cara, complicado, né? É complicado até de falar. É claro que assim, eu não vou aqui ficar gritando, ficar fazendo show, berrando, etc e tal, por conta de uma derrota no amistoso. Mas, cara, a situação é muito preocupante. É muito preocupante. Vamos lá com calma. O Atlético que jogou hoje contra o Vasco não é o mesmo Atlético que jogou contra o Atlético Mineiro e deu trabalho lá no Campeonato Mineiro. Hoje, o Atlético estava sem 6 jogadores titulares. Eles já estavam de férias e aí fizeram um catadão ali para poder jogar esse amistoso contra o Vasco. Então, hoje tinham 6 jogadores no time que eram reservas, que foram reservas durante o Campeonato Mineiro. E o treinador do Atlético, durante todo o Campeonato Mineiro, não estava hoje também porque já foi negociado com outro clube, né? Vai ser treinador de outro clube aí no restante da temporada.
Então, assim, não era o mesmo Atlético. Hoje o Vasco jogou contra os reservas do Atlético, praticamente. O Vasco perdeu para os reservas do Atlético. E mesmo se o Atlético tivesse jogado com a equipe titular, a obrigação do Vasco era vencer a partida. Porque, com todo respeito à equipe do Atlético e à cidade de São João del Rei, cara, o Atlético é uma equipe da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e o Vasco está se preparando para jogar uma 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. E o Vasco hoje foi completamente dominado pela equipe do Atlético. Então, se tem uma coisa assim que foi importante nesse amistoso de hoje, foi para mostrar de uma vez por todas que o time do Vasco ainda é muito fraco, que o time ainda tem muitas lacunas, que o time ainda tem, muita coisa ainda para ser feito. O elenco do Vasco é muito fraco, é muito curto. O trabalho do Paulo Brax até o momento é fraco. Alguém precisa dizer isso. O trabalho dele é fraco. Ele gastou mais de 100 milhões de reais e não conseguiu ainda montar um time competitivo para uma Série A de Campeonato Brasileiro. E agora, a janela fecha na segunda-feira, dia 4, e o Vasco não tem um time pronto ainda para jogar o Campeonato Brasileiro. Muito longe disso. O Vasco ficou treinando aí 2 semanas, depois de ser eliminado da Copa do Brasil e ser eliminado no Campeonato Carioca, veio enfrentar um time de 4ª divisão e foi completamente dominado em São Januário. E tá explicado porque o jogo hoje foi sem público, né? O jogo hoje foi sem público, porque imagina se tivesse público em São Januário hoje, hein? Como é que ia estar o clima? Explicado. E aqui a gente tem que relembrar, né? A promessa que foi feita ali pelo Paulo Brax, pelo Abel Braga. Os dois deram entrevista coletiva falando a mesma coisa, que o sofrimento tinha acabado. Deu ruim, acabou não. Rapaziada, vou deixar mais vídeo aparecendo como esse, mano. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto e é nóis.